Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre o conceito de limites, né? Em especial a questão de continuidade, né? É um dos, né, dos vários conteúdos do conceito de limite, né? Mas que eu considero como um dos mais importantes para dar continuidade ao estudo do cálculo, né? E permite que a gente discuta essas relações de continuidade e descontinuidade de uma função. Então, eu acho bem interessante ele assim para os nossos estudos, beleza? Então, vamos começar a falar da parte teórica. Essa atividade, assim, eu acho que também, na minha visão, ela é mais geométrica, então a gente vai trabalhar mais com GeoGebra, né? Mas, se houver necessidade, a gente faz alguma atividade no quadro, mas para a gente entender bem essa concepção de continuidade, eu entendo, né, que primeiro é importante ter uma visão geométrica da coisa, beleza? E a questão algébrica, ela vai surgir com o tempo, com o passar assim, a gente discutindo a relação geométrica e algébrica ao mesmo tempo, beleza? Então vamos falar da parte teórica. Então, continuando aí o assunto, né, o assunto é de limites, mas nós vamos falar da continuidade agora, tá? Então, vimos anteriormente que em muitos casos podemos calcular o limite quando x tende a calculando o valor da função em a, certo? Nós vimos na videoaula anterior lá que nós podemos fazer esse tipo de situação, né? Que em alguns casos a gente pode calcular o limite quando calculando o valor da função em a, tá? Funções que contêm essa propriedade são chamadas funções contínuas em a, tá? E a gente vai apresentar agora as definições de continuidade e como esse significado se aproxima do uso comum da palavra continuidade, tá? Então, a definição é: uma função f é contínua em um número a se o limite de f de x quando x tende a é igual a f de a. Então, essa aqui é a definição que nós temos, né, ligada a essa questão da função contínua, né? Tá? Então, o limite da função quando x tende a é o valor da função no próprio ponto a, tá? Bem, então, por trás dessa definição nós temos três condições, tá? Primeira, que f de a tem que estar definida, ou seja, a está no domínio da função. Você pode observar que em alguns momentos nós falávamos da proximidade de a, mas não necessariamente o ponto a. Para nós termos a continuidade, nós precisamos garantir que o ponto a está no domínio da função, tá? Outra questão, o limite da função quando x tende a tem que existir, certo? E o limite da função quando x tende a tem que ser o próprio f de a. Por quê? Qual que é a diferença dessas duas? A gente vai ver alguns exemplos em que você vai observar que o limite existe quando a gente se aproxima de a, tá? Mas não necessariamente quer dizer que é o f de a. Então, o fato de existir o limite não quer dizer que ele vai ser o próprio substituição do ponto a, tá? Então, nós temos que ter essas três condições definidas. Então, quais são? A tem que estar no domínio, o limite da função no ponto tem que existir e, quando aplicado, tem que ser a mesma aproximação f de x quando x tende a tem que ser o próprio f de a, tá? Se f está definida próximo, né, dizemos que f é descontínua se f não é contínuo em a, ou seja, alguma das três condições não é satisfeita, tá? Quais pode ser? Então, para uma função ser descontínua, o que a gente precisa fazer? O que não precisa ter? A não está no domínio da função, então isso já caracteriza que ela é descontínua. O limite da função no ponto x não existe também, e pode satisfazer essas duas, mas quando você vai calcular o limite da função quando x tende a tem que ser, se for diferente também não é contínua, tá? Então, para nós termos a continuidade, nós precisamos satisfazer essas três condições. Para ela ser descontínua, basta que uma delas não seja satisfeita, tá bom? A maioria dos fenômenos físicos são contínuos, por exemplo, deslocamento, velocidade, mas tem alguns que não são, né? Principalmente na área de elétrica, né? Fenômenos elétricos são descontínuos, principalmente corrente elétrica, né? Liga, desliga, então ela é descontínua, tá? E geometricamente nós podemos pensar na continuidade com um gráfico que não possui quebra. Então, por isso que eu estou falando para vocês assim, que a gente vai falar um pouco mais na perspectiva da continuidade, pensando nessa questão. O que é
uma função contínua? É um gráfico que não possui quebra naquele ponto, tá? O próximo ponto, tá bom? E com isso eu tenho dois teoremas, tá? Qualquer polinômio é contido em toda parte, ou seja, ele é contínuo nos reais, ou seja, ele vai de menos infinito ao infinito, ou seja, polinômios, eles são contínuos, tá? É contínuo em toda parte, tá? Se você pegar o polinômio x ao cubo, qualquer valor que você vai colocar lá no domínio, você vai ter uma resposta. Então, ele é contínuo todo o intervalo. Qualquer função racional é contínua sempre que estiver definida. Ou seja, é contínua em seu domínio. Isso aqui é importante. Então, uma função racional é uma função do tipo P sobre Q, né? Então, se nós definirmos o domínio dessa função, ela é contínua. Nós vamos definir o domínio, tá bom? Então, isso é uma coisa que nós temos que ter diferença, tá? E por conta disso, nós temos o teorema do valor intermediário, tá? Eu tenho o seguinte, que eu tenho uma função f que seja contínua no intervalo fechado de A até B, beleza? Então, estou dizendo para vocês que a função, o limite da função, ela é o próprio valor da função, tá? E seja um n, um número que está entre f de A e f de B, tá? E outra coisa, f de A é diferente de f de B, tudo bem? Ou seja, nós estamos no domínio aqui e aqui agora nós temos os valores da imagem, tá? Então o que eu vou dizer para vocês? Então existe um número C no intervalo aberto de A até B, certo? Tal que, aqui eu, por conta do látex, acho que eu não dei espaço aqui, tá? Tal que f de C é igual a n, tá? Então o que eu estou dizendo para vocês? Que existe um número entre A e B, e quando eu coloco esse número é um valor n, tá bom? Esse é chamado valor do teorema do valor intermediário também. E nós vamos utilizar em alguns casos ali, tá bom? Então, com isso agora, nós vamos agora fazer alguns exemplos no GeoGebra, tá bom? Então vamos lá para o GeoGebra agora. Então eu peguei lá a função x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, tá? E aqui eu tive que, porque o GeoGebra ele não entende, então eu fiz esse ponto aqui só para dizer que, ó, então o que acontece? Ó, se eu colocar o ponto 2 aqui, 2 menos 2 dá 0 e não existe divisão por zero. Então, nesse ponto aqui existe uma descontinuidade, certo? Ou seja, existe uma quebra da função, tá? Então essa é uma questão que essa é uma função descontínua nesse ponto. Agora, essa aqui é uma função racional, certo? Beleza? Agora, se nós definirmos o domínio da função e dizer que a função x pertence aos reais, tal que x é diferente de 2, então eu estou excluindo o ponto 2, tudo bem? Então, o que eu estou dizendo? Que no domínio da minha função ela é contínua. Então, olha lá, essa é a diferença aqui, ó. Quando nós olhamos ela por ela simplesmente, nós podemos olhar que ela tem um salto aqui, né? Um vazio, né? Esse vazio caracteriza a descontinuidade, tá? Então, por quê? Porque, ó, quando você... E olha só que coisa louca, né? Ó, se eu pego lá, vou calcular o limite quando x se aproxima de 2, existe, tá? O limite existe, tá? E o limite é quem? É 3. Só que a função não está definida no ponto 2. Se eu coloco lá f de 2, vai dar indefinido, tá? Ó, f de 2 vai dar indefinido. Então, ó, não satisfez uma das condições. Agora, se eu tivesse colocado no meu domínio que para todos os reais diferente de 2, a função seria contínua, tá bom? Beleza? Então esse é o primeiro exemplo que nós estamos falando, tá? Vamos falar do segundo exemplo agora, tá? Essa daqui é uma função definida por duas sentenças, tá? Então quais são essas sentenças? Ó, é a função x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2 para x diferente de 2. E se x for igual a 2, ela vai ser 1. Então essa função também é descontínua, por quê? Olha lá, ó, existe f de 2? Existe, que é 1, tá? Existe o limite da função quando x tende a 2? Existe, certo? Que é esse daqui. Só que, quando eu vou calcular a terceira etapa lá, que fala que o limite da função tem que ser igual ao f de a, o que vai acontecer? O limite da função vai ser diferente de f de 2, porque f de 2 vai ser resposta a 1 e o limite vai me aproximar de 3. Então a função não é contínua
e também a gente pode olhar por conta do salto que nós temos aqui, tá bom? Essa é uma característica também, tá? Então vamos ver o próximo exemplo. Bem, essa função aqui também, ó, peguei aqui uma função definida por várias sentenças, né, no caso duas sentenças, 1 sobre x ao quadrado se x for diferente de zero e 1 para caso contrário, tá? Então, o que acontece? Para todos os valores diferentes de zero, eu vou pegar 1 sobre x ao quadrado. Se for zero, eu vou substituir por 1, tá bom? Então, olha aqui o que acontece, mesmas características, né? Essa função aqui, ela é descontínua, né? Por quê? Porque à medida que eu vou me aproximando aqui, ó, já falamos, ó, à medida que eu vou me aproximando do zero, ela vai indo para o infinito, certo? Então, ela não tem limite. Então, já por conta disso, eu já posso falar para você que ela é descontínua, tá bom? Ela tem uma perspectiva, certo? Só que à medida que aproxima do ponto zero, ela está à esquerda e à direita, ela indo para mais infinito, só que não existe então isso que eu quero dizer, não existe o limite no ponto, tá? Então é uma característica de uma função descontínua, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Olha lá, nesse caso aqui também, ó, é uma função x ao quadrado para x menores ou iguais que 2. Para os outros valores, a função assume o valor 2x mais 3. Então, o que acontece? Existe uma ruptura aqui, tá? E nesse caso, olha lá, o que acontece? Quando se aproxima de 2 pela direita, pela esquerda, nós estamos nos aproximando de 4. E quando nós aproximamos de 2 pela direita, ele está se aproximando de 7. Então, olha lá, os limites são diferentes. Bem, se os limites laterais são diferentes, não existe o limite no ponto. Também descaracterizando como uma função descontínua. Beleza? Então, esses são alguns casos ali que a gente trabalha com essa perspectiva de trabalhar com essa questão das funções descontínuas, né? Ou seja, quando que a função é contínua e quando que a função é descontínua. Agora, a função contínua é uma função polinomial. Então, se eu colocar aqui, ó, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 3, olha lá, essa função é uma função contínua, tá? Por quê? Porque qualquer valor que eu colocar aqui, ela não vai ter salto, ela não vai ter uma ruptura nenhuma qualquer, tá? E esse exemplo é interessante para a gente poder falar o caso do teorema intermediário, tá? Porque, olha lá, vamos pensar o seguinte, eu quero saber quem que é o zero dessa função. Eu não vou conseguir saber quem que é o zero dessa função. Pelo GeoGebra dá para fazer, mas vamos supor assim que não dá. Então o que eu vou fazer? Ó? Bem, eu sei que vou colocar um intervalo fechado de 0 a 2, certo? E olha, se eu calcular o limite da função g de x no número 0, ele vai dar a resposta menos 3, tá? E se eu pegar o limite da função g de x no número 2, o que acontece? Ele dá o 11, certo? Ou seja, ó, entre o menos 3 e o 11, ó, entre 0 e 2, são dois limites diferentes, certo? E agora, olha só que interessante, ó, um deu negativo e o outro deu positivo. Então, o que eu posso fazer? Ó? Então, eu posso afirmar para vocês que vai existir um número C entre A e B, certo? Entre 0 e 2, tá? Que eu não sei quem é, tá? Eu não sei quem é, mas eu posso falar que pelo teorema do valor intermediário vai existir um valor C tal que f de C vai ser 0, que vai ser esse ponto aqui, tá? Então, o teorema do valor intermediário me garante que vai existir uma raiz. Ele não me garante qual vai ser o valor dessa função, mas ele me garante que vai existir uma raiz, tá? Se eu pegasse aqui, ó, por exemplo, entre 1 e 2, mesma coisa, tá? Ou seja, conforme eu fosse diminuindo o intervalo, eu posso fazer esse trabalho de diminuição dos intervalos até chegar bem próximo aqui e ainda vai ter esse valor que vai ser 0,
beleza? Mas a ideia é mais ou menos essa, olha, tem um valor negativo e tem um valor positivo. Então, se tem um valor negativo e um valor positivo, então é bem provável que entre eles exista uma raiz, tá bom? É lógico que eu peguei um intervalo grande só para a gente ter essa ideia, mas se a gente pegasse uns valores menores, a gente conseguiria também mostrar isso utilizando o teorema do valor intermediário. Beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou do vídeo, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né? O canal tá crescendo nesse sentido, assim, né? São pessoas que eu estou observando que não são estudantes da UEP que estão acessando o canal, então agradeço a vocês por conta disso, né? E como eu sempre digo, né? A importância de você compartilhar é porque o conhecimento é algo que deve ser compartilhado mesmo, tá? Um forte abraço para vocês e até a próxima.